nosso 20º estudo. E, para quem não sabe, o dia 20 é o dia da Revolução Farroupilha. Um dia onde a gente para lembrar das culturas do nosso estado. Lembrar da guerra e sentir orgulho dela não é algo bom. Mas há coisas boas na nossa cultura gaúcha. Nem tudo é bom, mas há coisas boas. E é coisas que a gente deve realmente valorizar nos lugares que a gente vive, assim como os alemãos têm que valorizar também suas culturas, né? Os descendentes, os italianos, assim, seus povos, né? Então, vamos à revisão aí do nosso último estudo, o qual nós estamos tratando, ou tratamos no último estudo, sobre a vida de Esaú e Jacó. Então vamos ver aí. Primeira pergunta. Qual era a grande diferença entre Esaú e Jacó? Vamos ver se vocês recordam. Um se importava com as promessas de Deus, o outro não. Exato. Um ele dava importância às promessas de Deus, o outro não dava a mínima importância. Tem mais coisas. O que mais? Então ele via pelo seu sentimento, pelo prazer agora. Esaú vivia pelas suas próprias ideias, seus próprios prazeres. Ele fazia aquilo que seu coração mandava, aquilo que ele sentia de que deveria fazer. E Jacó, então, como é que ele era? Em que ele era diferente de Esaú? Ele fazia do modo dele as coisas, tudo na vida dele? Uma parte da vida dele sim, mas ele conheceu o Senhor verdadeiro e a partir de então ele começou a confiar nesse Deus verdadeiro, sabendo que era um pecador e que somente Deus poderia ter misericórdia dele, né? Salvação através de Deus. Porque Deus não se esqueceu de suas promessas sobre o libertador dadas a Adão e Eva no Éden e a Abraão. Deus não esqueceu dessas promessas e ele relembrou Jacó das promessas porque ele é fiel às suas promessas. O que Jacó viu no sonho que Deus lhe deu? Ele teve um sonho que nós vimos na semana passada. Ele viu uma escada e uma escada que ligava a terra e o céu. O que representa essa escada? Alguém lembra? Que estava na semana passada? Só um caminho entre a terra, entre os homens e Deus, só pelo libertador. Haveria somente uma ligação entre Deus e os homens. Havia só no sonho uma escada. E essa única união entre o homem e Deus seria o libertador prometido. Esse sonho significava isso. Aí já tem a pergunta. O que significava o sonho? Deus falou com Jacó em sonho. Como Deus fala com as pessoas hoje? É em sonho ainda? É em visões? Como é que Deus fala? Pela palavra dele, escrita. Não há necessidade de visões, nem de sonhos. Tudo está relatado aqui, aquilo que ele quer que a gente saiba. Próxima pergunta. Quem era o filho favorito de Jacó? José. José era o filho favorito de Jacó. Como os irmãos de José reagiram ao amor de seu pai por José? Eles agiram com ciúmes e isso gerou neles o quê? Ódio. E o ódio fazia eles tratarem José como? Muito mal. O que José sonhou? Ele teve 2 sonhos. Basicamente, o que o sonho dizia? Oi? Mas o que era o sonho? Os feixes de trigo, o que eles faziam? Se curvavam diante do feixe dele. E depois ele sonhou com 11 estrelas, a lua e o sol. E todos eles se curvavam a ele. O que esse sonho significa? Esse sonho significa, a gente viu na semana passada, que ele teria autoridade um dia sobre a sua família. Quem conhecia o futuro de José e o mostrou a ele através dos seus sonhos? Deus. Somente Deus pode fazer isso. Não foi lá, ele olhou o horóscopo, ou ele foi no livrinho de interpretação de sonhos, né? Aí foi lá, quer dizer isso. Foi Deus. Quanto do nosso futuro Deus conhece?
completo. Todo o nosso futuro. E última pergunta da semana passada. O que foi que os irmãos mais velhos de José fizeram? Última coisa que nós vimos no estudo. Eles decidiram matar ele. E aí depois mudaram de ideia. Não matar? Não, vamos fazer pior, vamos vendê-lo. A ideia deles melhor, né? Eles ganharam dinheiro com isso. Venderam o irmão deles. Foi isso que eles fizeram. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver aí, através da atitude dos irmãos dele, essa atitude pecaminosa, nós vamos ver o que aconteceu com ele ao chegar aí no Egito. A gente leu o último versículo na semana passada, que ele foi vendido a um oficial chamado Potifar. Isso que a gente leu a última vez, né? A última coisa que a gente leu. Então nós vamos ver que durante o tempo que José esteve lá no Egito, e especialmente na casa de Potifar, Deus abençoou muito José. Deus abençoou ele a ponto de que Potifar passou a confiar tanto em José, que deu a ele a máxima autoridade na casa dele. Ele era um escravo, mas era um escravo que tinha acesso a todas as coisas de Potifar. Ele só não tinha acesso a uma coisa de Potifar. O que será? A esposa. A esposa de Potifar. A esposa de Potifar era dele. Isso até na nossa cultura é normal, né? Nos egípcios era diferente. Então ele tinha acesso a tudo, era alguém muito confiável. Mas um dia, depois de conviver com Potifar, a mulher de Potifar, chamada Potifera, a Bíblia não nos diz o nome dela. Essa mulher, a Potifera, ela levantou falsas acusações contra José. E aí a consequência disso foi que José foi preso. Então vamos ler o capítulo 39 de Gênesis, versículo 20. Mandou, aqui Potifar, né? Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Aqui a gente imagina, através de uma interpretação da história, que José ele não foi considerado culpado pelo chefe dele. O chefe dele tinha a autoridade completa de matar um escravo que fizesse algo assim. Era o que deveria ser feito. Mas não foi feito com José. Mas foi feito. Então era questão ali, talvez de honra para Potifar, em que a palavra da mulher dele contra um escravo dele estava em jogo ali. A mulher dele e um escravo. Então ele foi preso, injustamente. E mesmo nessa circunstância completamente desanimadora, José ele ainda confiava em Deus, mesmo lá na prisão. Ele foi odiado pelos irmãos dele, ele foi vendido, ele foi agora acusado injustamente. Se você já foi acusado alguma vez injustamente, você sabe a dor que é isso. Dói muito. E o pior é ser preso por isso. Eu tenho certeza que ninguém foi preso por uma falsa acusação aqui. Mas ele foi preso por isso. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda confiava em Deus, no Deus vivo e no Deus verdadeiro. E José ele confiava nas promessas de Deus, assim como o bisavô dele confiava. Quem é que era o bisavô dele? O bisavô de José. Abraão. O avô dele, quem era? Isaac. E o pai? Jacó. Assim como esses três ancestrais dele confiaram em Deus, ele também confiava. E a gente precisa entender uma coisa: ninguém pode agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso até mesmo é um versículo que nós temos no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 11, em que isso aqui que é descrito é realmente uma introdução a todos esses homens do passado que tiveram fé. Sem a fé, a gente não pode agradar a Deus. A gente pode agradar a Deus obedecendo Ele? Não. Porque a gente, se obedecer sem fé, é um ato religioso. É um ato externo. Você só está fazendo aquilo
de uma forma exterior, automática. Mas se você tem fé, você obedece, e essa obediência agrada a Deus, por causa da sua fé. Então a fé é o que agrada a Deus. E sem essa fé, a gente não pode agradar a Ele. Então a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida, nós aqui, é ter fé no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro. Essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Deus não falhou com José. Mesmo que aos nossos olhos José estivesse numa situação aqui completamente ruim, irreversível, Deus não desistiu. Aliás, Deus não esqueceu dele lá. Deus não esqueceu de José na prisão. Deus possuía um plano muito importante para a vida de José. E na prisão, agora, ele estando na prisão, os sonhos que ele teve um dia, de que as coisas se curvavam diante dele, não passava de uma piada. Agora ele está na prisão. Se os irmãos soubessem que ele estava na prisão, provavelmente dariam risada. Aí, ó, o sonhador, onde ele foi parar, o sonhador? O sonhador virou um preso, um mau caráter. Mas Deus, ele nunca muda. As circunstâncias, elas mudam constantemente. Mas Deus não muda. Deus, ele sempre cumpre o que ele promete, ele sempre faz o que ele planeja. Sempre. Esse é o Deus da Bíblia. Então nós vamos ver o que esse Deus fiel fez. Lá no capítulo 41, dos versículos 1 ao 8. Um voluntário pode ler? Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Aqui mais uma vez, obrigado, Jonas. Mais uma vez, Deus, ele revela algo através de um sonho. E como eu disse na semana passada, não é estranho a gente ver isso na Bíblia. Muitas vezes Deus fala através de sonhos e visões com as pessoas. Mas eu também falei na semana passada que esses sonhos e visões não eram mais necessários. Por quê? Porque nós temos a Bíblia. Então, Deus está revelando algo aqui ao faraó, que era o rei do Egito. E o que Deus está revelando aqui é algo bastante curioso em relação a Deus. Por quê? Porque o faraó, ele não adorava e nem conhecia o Deus verdadeiro. Os egípcios também não adoravam o Deus verdadeiro. Mas Deus estava mostrando um sonho ao faraó, mostrando algo do futuro. Os egípcios eles adoravam o sol, a lua, alguns répteis, adoravam também o rio Nilo. Aqui nós temos a imagem. Essa linha azul, ela representa o antigo Egito. A extensão deles percorre ainda vários quilômetros aqui para baixo. O rio Nilo é esse aqui, ele percorre todo o Egito, ainda faz algumas curvas aqui, estende bastante. Então, aqui, de onde ele foi tirado, como eu falei na semana passada, Canaã, José foi levado mais ou menos daqui, a região do lado do Mar Morto, e trazido até o Egito. Não sei exatamente que região do Egito, mas representa aí o antigo Egito, toda essa linha azul. E o rio aí era adorado pelos egípcios. E a gente vê que mesmo esse povo não adorando o Deus verdadeiro, Deus ele ia usar esse povo. E ele ia usar esse rei. Para quê? A glória dele, né? Para cumprir os propósitos dele. E nós vemos aí, deixa marcado Gênesis, vamos lá no Provérbio 21,
1. Depois de Salmos, a gente tem Provérbios. Capítulo 21. Versículo 1. Nos diz o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O Deus da Bíblia, ele governa acima dos povos, acima das autoridades desse mundo. Tanto as que já passaram, no passado a gente tinha reis, imperadores, hoje nós temos presidentes, alguns países ainda que têm a família real. Mas nós temos hoje outros tipos de líderes. Mas mesmo assim, Deus governa sobre esses líderes. Deus está acima desses líderes. E mesmo que esses líderes não adoram a Ele, não conheçam Ele, até mesmo façam coisas que não agradam Ele e buscam que todo mundo faça isso, Deus, Ele pode usar qualquer um, qualquer pessoa, para cumprir os seus propósitos. A gente vê na Bíblia Deus usando várias pessoas que não conheceram Ele, para abençoar o povo dele, ou para cumprir algum propósito específico dele. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. E aqui nos estudos a gente vai ver isso. Como Deus usa as pessoas. E Deus usa essas pessoas porque Deus é soberano. A gente já viu aqui que soberano é ter autoridade máxima, suprema, muito acima de qualquer autoridade. Isso é ser soberano. E quando a gente pensa a respeito de Deus sobre isso, a gente talvez tenha aí algum problema com essa ideia de que Deus controla tudo, ou que Deus tem autoridade acima de tudo. Mas vou exemplificar mais uma vez da seguinte forma. Se nós fizéssemos algo, isso que eu fiz pertence a quem? Pertence a quem fez. Se a Fernanda fizer algumas formas, fornadas, de biscoitos, ela pode vender? Pode? Se deixar permitido. Ela pode dar, é melhor ela dar as bolachas. Ela pode dar as bolachas? Pode dar as bolachas. Ela pode guardar tudo e comer sozinha? Pode também. Ela pode, mas não convém. Ela pode fazer isso porque pertence a ela os biscoitos. Se eu construísse um prédio com muitos apartamentos, eu poderia alugar os apartamentos? Eu poderia vender? Eu poderia botar só a família lá de graça? Também. Eu fiz ele. Ele é meu, eu custei ele, eu comprei. Então, da mesma forma, Deus criou tudo. Ele não só criou tudo e deu vida, como Ele também sustenta a vida. Deus sustenta o universo. Ele está atrás das forças que fazem a gente viver, as leis da natureza. Se as leis da natureza falharem, acabou a vida. Se a gravidade falhar, acabou, a gente nem vai perceber, morreu. Mas Deus sustenta tudo isso. Então, Deus é o Criador e por isso Ele é o dono de todas as coisas. E Deus aqui Ele vai usar o faraó e também vai usar um prisioneiro israelita em prol de um povo inteiro. Aqui, quando o faraó teve esse sonho, José ainda estava na prisão. Já faziam 2 anos, aliás. Possivelmente mais 2 anos. E mesmo preso, José continuava crendo nos propósitos de Deus. Ele não sabia quais eram, mas ele sabia que Deus tem planos. Às vezes a gente se desespera achando que somente algumas pessoas da Bíblia Deus tinha planos. Para nós não. Então a gente tem que fazer a nossa vida. Mas não, Deus tem plano para todas as vidas. Para cada uma das nossas vidas. E o segredo de não andar ansioso é lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Confiando que Ele vai nos dirigir. Então vamos ver o que acontece aí nos textos de capítulo 41, voltando lá para Gênesis, dos versículos 14 a 16. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José:
tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olhem a resposta de José. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Versículos 25 a 32 agora. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho vem ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. José, ele reconhece aqui, pessoal, que ele é incapaz de interpretar sonhos. Ele não era um grande adivinho, um grande cartomante, uma bola de cristal. Não, ele sabia que dependia de Deus para essa interpretação. Algumas pessoas acham que elas são grandes profetas, interpretam coisas, dizem coisas. Deus falou isso comigo, eu quero falar para vocês. Mas, sabendo a verdade, apenas Deus pode revelar as coisas. E Ele nos revelou uma palavra. E naquele momento eles não tinham Bíblia. Então Ele revelou a José o que era necessário saberem. Afinal, se eles não se preparassem para esses 7 anos de fome, todo o povo da terra teria morrido. E Deus, ele não decepciona aqueles que depositam a fé nele. Vamos continuar a leitura e ver o que acontece, nos versículos 38 a 41. Vamos ver como Deus tratou com José, aquele que confiou nele. Versículos 38 a 41. Por isso, o faraó lhes perguntou, ele está falando com os conselheiros dele: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Pessoal, depois de ele ter passado por duras experiências, agora ele passa aí da prisão para o palácio. Algo completamente impossível. Mas o que a gente precisa entender aqui é que não é que agora Deus tomou o controle da situação e aí trouxe ele para o palácio. Deus sempre teve o controle da situação. Sempre teve. Desde a venda dele dos irmãos? Sim, desde a venda dos irmãos. Deus sempre teve controle. Nada fugiu do controle dele. Nada surpreende a Deus. Fui pego de surpresa. Não. Com Deus da Bíblia, não. Deus da Bíblia sabe todas as coisas. E Ele controla todas as coisas. Então a gente vê aqui que mesmo passando por essa dificuldade, José também a gente pode ver através da Bíblia, que já haviam passado 13 anos desde que ele teve aqueles sonhos. E agora, muito em breve, eles iam se cumprir na vida de José. Ninguém pode se opor a Deus quando Deus decide que é a hora dele agir. Quando ele determina algo, ele simplesmente faz. Mas se for pegar um preso e tornar presidente, é impossível. Para Deus não. Se ele determina, ele faz. Nada impede a Deus. Nenhuma coisa dessas. E não é só um preso. Ele era um preso estrangeiro. Não era um egípcio preso. E não era só um preso estrangeiro. Era um preso estrangeiro que não era de uma nação. Era de um pouquinho de pessoas. Gente, vocês viram o tamanho do Egito ali. O antigo Egito. É imenso.
um povo muito avançado, o maior povo daquela época. E ele se tornou o segundo homem de mais poder do mundo. Não teria um comparativo hoje para isso. Mas ele era o segundo homem mais importante do mundo. Então, para Deus, nada é impossível. Agora, nós vamos ver que algo curioso aconteceu no capítulo 42, versículos 1 a 3. Os anos de abundância passaram e começaram os anos de fome. E agora, no capítulo 42, a gente vê aí o que acontece. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Agora os versículos 6 a 8. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, o que é dito aqui? Curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. É impressionante o que a gente vê aqui. E está escrito só numa frasezinha bem pequena, né? Que foi o quê? O que aconteceu nesse relato? Os irmãos deles se curvaram. Um sonho realizado. E aí algumas pessoas pegam esse texto e dizem: você sonha com a casa própria? Faz que nem José, Deus vai te dar esse sonho, vai se realizar. Você sonha com um carro novo? Olha ali, José, faz que nem José, 7 semanas de oração, 7 semanas de jejum. Invento coisas. Não tem nada a ver. Nada a ver com isso aqui. Esses planos de Deus para José eram únicos para José. O Egito não é mais a maior potência do mundo, a gente não tem fome global. Mas para aquela época, José, o mais novo, foi escolhido por Deus. Até o momento ele era o mais novo, para ser aquele que ia salvar a sua família da fome. E um dia ele se tornou autoridade sobre seus irmãos. E aqueles que um dia jogaram ele no poço, agora estavam se curvando porque estavam no fundo do poço. Não tinham mais comida. E José se fez de louco, né? Vamos ver o que acontece aí. Haja coração aí nos capítulos 45, 25 a 28. 45. Faltou mesmo. 3, a gente vai ler dos 3, versículo 3 a 9, tá? Que faltou colocar ali. 45, 3 a 9. 45, 3 a 9. 43. Vamos ler então. 3 a 9, 45. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam para o Egito, ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José,
Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Quando José se revela aos irmãos aqui, há um forte impacto sobre os irmãos e há um momento emocionante onde todos choram ali. Aqui a gente pulou algumas partes, mas nesse momento aqui, todos os irmãos estão juntos. Inclusive o mais novo, que José nunca viu antes, Benjamim. José ele está dizendo aqui aos irmãos que, mesmo eles tendo vendido ele, eles não deveriam se preocupar com isso. Por quê? Porque o mal que eles planejaram, Deus já tinha como plano o bem para aquilo. Ah, mas eles são inocentes do pecado? Não. São culpados do pecado. Mas Deus usou isso tudo? Sim. Como isso? Não sei. Mas a Bíblia nos revela as duas coisas. Nós somos sim culpados pelos nossos pecados. Mas ainda assim, mesmo agindo em pecado, algumas vezes culpados, Deus usa as nossas atitudes, as nossas ações, para cumprir os planos dele. E é isso que é apresentado aqui. Deus está no controle de cada situação, até mesmo a mais terrível ação, né, dos irmãos dele. Um caso aí que eu nunca ouvi igual em relação a uma família. Vamos continuar agora sim, capítulo 45, 25 a 28. Assim, partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo! Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Eu fico imaginando aqui qual notícia era mais impressionante para José, né? Ele está vivo. Mas o que passou na cabeça dele? Como ele está vivo? Vocês me entregaram a roupa dele, ele estava morto. Ele foi comido, como ele está vivo? Então ele não morreu pelas feras. Ah, então o que ele é? Ah, ele é o governador do Egito. Então imagina, duas coisas, né, que tinha coração bom esse homem. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: opa, como assim Israel? O que Israel se mete aqui se Jacó está falando? Como eu disse semana passada, Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. E a gente vê os dois nomes sendo citados na Bíblia. Às vezes juntos, como a gente vê aqui. Então vamos lá. Israel disse no versículo 28. Basta! Chega, não quero saber de mais nada. Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Agora, capítulo 46, os versículos 5 a 7. Então, Jacó partiu de Berseba. Aqui que a história começa também, em Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos, os bens que tinham adquirido em Canaã. E assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e as suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Deus sabe aqui, assim como Deus sabia o que aconteceria com José, Deus sabe o que vai acontecer a todos os descendentes de Jacó. Deus revelou a Abraão, como a gente viu algumas semanas atrás, no próximo texto. Mas Deus revelou a Abraão que o povo, os descendentes dele, iriam um dia para uma terra estrangeira. Mas a gente precisa ter em mente algo. Isso tem que ficar bem claro para nós. Que o Deus da Bíblia, ele sempre cumpre as suas promessas. Sempre cumpre. Ele cumpriu suas promessas com Abraão, depois com Jacó, com José, e agora ele cumpre as promessas com Abraão mais uma vez, em que o povo dele não seria escravo para sempre. Quando Deus fala com Abraão lá em Gênesis 15, 13, ele diz assim,
saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Aqui está se cumprindo o que Deus falou. Isso foi palavra de Deus e estava se cumprindo. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão nem tinha o filho Isaac ainda. Nem sequer ele sabia que ia ter o Isaac. Deus já havia revelado que os descendentes dele seriam estrangeiros. Então, mesmo tendo passado dezenas de anos aqui, em relação ao que Deus disse a Abraão, Deus estava cumprindo. O povo estava indo para uma terra que não era deles. E a gente vai ver mais adiante que mais coisas aconteceram com esse povo, que Deus também já falou para Abraão, lá em Gênesis 15, 13. Agora, Jacó, ou Israel, e todos os seus descendentes, eles seriam conhecidos como os filhos de Israel, ou israelitas. O povo de Israel existe ainda hoje? É impressionante, né? O povo de Israel existe ainda hoje. Isso nos mostra que Deus ele continua a cumprir as promessas dele, apesar das circunstâncias. E quando eu falo circunstâncias, eu não me refiro apenas à vida de José, a tudo que aconteceu com o povo de Israel depois que eles foram para o Egito. E recentemente, na Segunda Guerra. E apesar de todas essas circunstâncias, Israel existe. E há muitas promessas ainda feitas a Israel que não se cumpriram. Nós vimos também que, ainda hoje, Deus tem o controle acima de povos, acima de autoridades. Deus continua soberano, apesar das circunstâncias. Às vezes a gente tem a impressão que Deus esqueceu do mundo, que os líderes estão tomando decisões absurdas, que os líderes deste país são completamente inconsequentes, para não dizer outras palavras, né? Mas Deus tem o controle sobre isso. Acima disso tudo. Deus está soberanamente acima disso tudo. E também Deus ainda hoje fala conosco. E Deus fala conosco através da Bíblia. E na Bíblia nós vemos Deus chamando todos os homens a crerem nele. Todos os homens. Em meio às suas circunstâncias. Todos nós temos vidas aqui, um passado diferente, circunstâncias diferentes na nossa vida. Mas mesmo em meio às nossas circunstâncias, seja você gaúcho ou não, seja você de outro país, seja você de outra geração, não importa. Em meio a essas circunstâncias, Deus te chama a crer nele. Então vamos às revisões do estudo de hoje, para ver se vocês captaram. O que aconteceu com José no Egito, logo que ele chega? Sim, foi para a casa de Potifar. E o que aconteceu na casa de Potifar? Ele é abençoado. Abençoado. O trabalho dele se tornou algo impressionante a ponto de ser promovido, né? Mas logo depois, a Potifera, a mulher de Potifar, ela agiu falsamente, né? Levando ele para a cadeia. Quem é que cuidou de José na prisão? O carcereiro, né? Não. Deus cuidou dele na prisão. Tanto que, pessoal, ele se tornou aquele que cuidava dos presos. Imagina você entregar a chave da prisão para um preso. Cuida dos presos para mim. Pode deixar, chefe. Garantido. Vai dormir, pode dormir. Bem cuidado, chefe. Fortalecer a amizade. Gente, é um absurdo isso, mas não para José. Era um homem de muita confiança, até para um preso. Por que Deus cuidou de José? Porque José era dizimista, é isso? As promessas dele, para José cuidar dele, e José foi fiel também. Por causa das promessas de Deus a José e a todo o povo de Abraão e agora de Israel. Quem deu a José entendimento para interpretar os sonhos do faraó? Como é que era o nome do professor dele? Deus. Não era o guru lá, né? O que significavam os sonhos de faraó?
Que haveria um ataque zumbis de vacas, isso? O que significava? 7 anos de fartura. 7 anos de fome. A gente diz, né? Eu estou nas vacas magras, né? Mas não, pessoal, nem se compara. A pior crise que o país pode passar não vai se comparar à crise daquela época. Chegou um ponto, nos últimos anos, que o pessoal começou a vender o que tinha para comprar comida. Até que eles venderam os terrenos. E por fim, eles se venderam. Olha, me pega de escravo, mas não me deixa morrer de fome. De tão terrível que foi. Eu acho que o Brasil não chega nisso. Será que Deus pode fazer o que... Não, será que Deus pode fazer o que bem quiser, mesmo em lugares onde as pessoas não o conhecem, nem o adoram? Pode? A gente viu, no Egito ele fez isso, mas por que ele pode fazer isso? Porque ele é soberano. Por isso ele pode. Quem pode impedir Deus? Ninguém pode impedir Deus. E algo que é maravilhoso é que Deus é bom. Já pensou se Deus fosse cruel e ninguém pudesse impedi-lo? Mas Deus é bom. Como José se tornou uma autoridade sobre sua família? Deus colocou uma autoridade. Como é que ele se tornou? Como é que chegou a ser uma autoridade? Sua fidelidade a Deus, né? Em tudo que Deus tinha dado. Certamente. Mas o que aconteceu ali na história que a gente viu? Ele interpretou um sonho. E aí, o faraó escolhe o preso para governar todo o Egito. E certamente não teria uma boa campanha política na época, né? Vote no preso. Por que Jacó levou toda a sua família para morar no Egito? Para cuidar bem deles. Com certeza. O faraó disse, olha, pega as melhores terras que a gente tem para os animais e fiquem lá, a gente vai cuidar de vocês. Mas eles também levaram. Por quê? E o que tem a ver Deus estar no controle? Deus queria salvar a remanescente. Deus disse a Abraão que o povo dele iria para uma terra estranha. A palavra de Deus precisa se cumprir. E ela foi cumprida. Como passaram a se chamar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó? Israelitas ou filhos de Israel. O que motivou José a agir como agiu? Diante de toda a sua vida. Ele acreditava em si mesmo. É isso. Ele nunca desistiu dos sonhos dele. É isso? Ele nunca desistiu. A Disney está completamente correta. Ele teve um sonho, nunca desistiu daquele sonho. Ele perdeu. É isso? O que foi então? Ele teve fé no Deus vivo. O Deus da Bíblia. O Deus que promete e cumpre. O Deus que promete. Eu acho que Deus nunca poderia ser presidente do nosso país, porque ele promete tudo e cumpre. A gente parece que gosta de pessoa que promete e não cumpre. Então Deus promete e cumpre. E assim é necessário que sua palavra se cumpra. Então, Ham Shir continua em hebraico.